Grande noite para vocês que acompanham mais uma live do Vôlei Mania Suzano. Espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui novamente para mais um bate-papo super produtivo. E seguindo com a série Vôlei Manias Grandes Temas, na noite desta quinta-feira, 6 de agosto, vamos falar de um assunto muito importante, que é a política e seus impactos na pandemia. E para abordar a temáticas, recebemos uma autoridade no assunto. Vamos conversar com um advogado, ex-presidente da Câmara de Suzano, e atual vice-presidente do Partido Liberal do Estado de São Paulo, José Renato da Silva, o famoso Zé Renato. E comigo, para mais uma jornada, está o mentor do projeto Vôlei Mania Suzano e técnico do São Miguel Saúde Suzano, João Marcondes. Boa noite, senhores. Boa noite, João. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Boa noite a você, internauta, que está nos prestigiando já nesse momento. Estamos aqui. Vamos juntos. Marcelo, boa noite. Hoje como todas as lives, eu diria que as nossas lives têm sido muito técnicas, né, Marcelo? Exatamente. E por ser muito técnicas, nós não poderíamos deixar de convidar o técnico da política regional e estadual aqui, né? Realmente, nós só trouxemos, viu, Zé? As sumidades aqui, em cada setor. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado de você ter acatado esse convite aí. Seja bem-vindo na nossa rede, né? Obrigado, eu que agradeço o convite e me sinto honrado em que pese que a gente não é tão assim, como você falou, né? Mas estamos aprendendo e temos muito pela frente para aprender mais ainda, mas eu aceitei de bate-pronto, porque sei do trabalho que você faz e para a gente é uma honra estar participando dos seus projetos. Muito bem. Peço por gentileza para o pessoal que compartilhe a nossa live para que podemos alcançar a cada dia mais um número maior de pessoas em nossas transmissões. E sigam também a gente no YouTube. Bom, Zé, vamos ao que interessa? Zé Renato, João e amigos do Vôlei Mania, falar sobre política da pandemia, né? Porque hoje o mundo se encontra num mar de incertezas quanto aos desdobramentos da pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, temos milhares de vidas ceifadas por conta do vírus e ainda por cima vamos encarar umas eleições municipais pela frente. Zé, a minha pergunta é, o senhor foi favorável à realização do pleito eleitoral neste ano, que será realizado nos dias 15 e 29 de novembro, sendo o primeiro e o segundo turno, respectivamente? Bom, na verdade, esse é um tema polêmico que foi muito discutido. De um lado, pessoas querendo prorrogar a eleição porque acreditavam que a pandemia, até o dia da eleição, ainda não haverá passado, e por isso eram favoráveis a prorrogar a eleição. Por outro lado, a grande maioria do judiciário, da justiça eleitoral, dos mandatários também, de quem tem poder de decisão, que é o Congresso, deputados e senadores, entende que a Constituição nossa não permitiria uma prorrogação de mandato. Então, por isso, a eleição teria que acontecer esse ano. E, na verdade, eu penso que a eleição é o momento mais importante de uma democracia. Em que pese a pandemia, a eleição realizada esse ano, ela cumpre o aspecto legal da nossa Constituição. Então, não é nenhuma questão de querer que seja esse ano ou não querer. É de respeitar a Constituição
e realizar esse ano seria uma necessidade. Então, é claro que a Justiça Eleitoral já está antecipando algumas providências que vão tomar, mas, de qualquer forma, já está marcada a eleição para dia 15 e dia 29, houve uma prorrogação para ver se até lá as coisas melhoram um pouco, vai acontecer. Então, mais do que concordar ou discordar, é respeitar a Constituição. E para quem é adepto da democracia, respeitar a Constituição é a coisa mais importante que tem. Com certeza. João Marconi, você tem alguma consideração em relação a esse tema? Eu fico imaginando, porque, Zé, a minha função como treinador, a gente realiza uma periodização, né? A gente faz um planejamento, né? E esse planejamento é distribuído conforme os meses que antecedem a competição e durante a competição até o momento derradeiro da semifinal, quartas de final e final. Eu fico imaginando como vocês tiveram que se reprogramar tecnicamente, porque eleição hoje, eu não entendo muito, mas eu sei que ela mudou muito, né? Hoje, a mídia digital, ela pode ser conclusiva, mas o presencial, até eu ouvi uma fala do Rodrigo Maia, onde ele disse que, por mais que a mídia digital vá e fez já a diferença até na eleição presidencial, como o presencial que se daria agora a partir de outubro, né, isso nas falas dele, que seria de suma importância também, não, o tete-a-tete, né? Como que vocês se reprogramaram? Como que vocês fizeram um planejamento, Zé, de uma quarentena que não tinha data certa para terminar? Não tinha e não tem, né? Porque até hoje ninguém se arrisca a dar um palpite sobre quando terminará essa quarentena aí, como nós chamamos. Então, quer dizer, é uma coisa que veio a mexer com todos os segmentos, todos os setores, e não poderia ser diferente na política. Mexeu com a política também, a política teve que se reinventar, o modus operandi de campanha vai ser totalmente diferente das campanhas anteriores, e hoje a gente tem aí uma campanha pela frente que ninguém se arrisca a dizer exatamente como vai ser a campanha. E mais do que isso, como que o eleitor vai receber essa campanha, como que o candidato vai procurar o seu eleitor para dizer que é candidato, para pedir seu apoio, seu voto. Então, uma coisa é certa, a cada eleição, a mídia social já vinha aumentando o seu grau de influência na eleição. Nessa agora, por conta desta crise, isso aí ficou muito mais consistente, muito mais evidente que a mídia social vai ter um papel fundamental nas eleições. Por exemplo, nesse período de pré-campanha, se fosse em eleições anteriores, e a coisa já estava bem vultuosa, volumosa, muita gente na rua, muitas reuniões, reunião de candidatos com pessoas. Então, hoje, não se vê, só se vê alguma pouca coisa pela mídia social. Então, realmente, isso que você falou, planejamento, técnica, teve que ser tudo revisto. Então, essa eleição vai ser uma eleição totalmente atípica, e mais do que isso, uma outra tendência também que a gente está prevendo, que vai aumentar muito o número de abstenção branco e nulo, porque a cada eleição também, esse número já vem aumentando, mas nesse ano há uma previsão que o aumento vai ser muito maior do que era esperado. Tudo isso é o impacto da pandemia nas eleições, como está tendo impacto também em outros segmentos, na saúde, na parte econômica. Então, quer dizer, esse impacto vai ser sofrido. E a grande pergunta é, como que o eleitor vai receber os seus candidatos e como vai ser o comportamento do eleitor no dia da eleição? Essa é uma grande pergunta que a gente faz.
E Zé, nessa esteira de pensamento que o senhor falou agora, saiu uma matéria nessa semana no Diário de Suzano, dizendo que os candidatos ao prefeito de Suzano e vereador terão de andar, durante a campanha, quase 5 bairros por dia, para poder alcançar 100% dos cerca de 220 bairros da cidade. Eu queria saber o quão desafiador será para os candidatos para conseguir expor suas ideias e projetos sem essa relação, com a relação presencial tão restrita. Pois é, ele vai ter que usar, lógico, dos meios que estão mais disponíveis. Então, eu acredito que o grande astro dessa eleição vai ser o tal do Zap Zap. Pois é, eu sou do tempo antigo e essas modernidades, eu até me considero um analfabete, como falei para você agora há pouco, eu não sou, eu sou muito ruim nessas modernidades. Mas até eu estou aprendendo a usar esse tal do Zap Zap, porque esse vai ser o astro da eleição. Então, quer dizer, o candidato hoje vai ter que usar do que ele tem em mãos, o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Então, ele vai ter que usar muito disso aí para transmitir a sua mensagem e fazer a sua mensagem chegar até o eleitor. E daí tem um problema, porque nem todo candidato sabe usar bem essas ferramentas. Então, por exemplo, o candidato não sabe, ele vai usar o Facebook, mas ele não tem ideia, assim, o que o Facebook atinge mais? Qual a faixa de idade que o Facebook atinge? Então, quem mais especialista diz que o Facebook atinge os mais idosos, o Instagram já atinge os mais jovens. Então, o candidato também tem que aprender até isso. Com certeza. Cada equipamento atinge quem? Para ele poder usar corretamente. Mas, na verdade, o candidato vai ter que mandar o nome dele, a proposta dele, através desses meios, e também do presencial, porque com todos esses meios, e eu não sou muito bom de estatística, mas se você ver, mesmo o danado do Zap Zap, que a grande maioria tem, eu acho que pelo menos 20% dos eleitores não tem o Zap Zap, né? Então, quer dizer, como que ele vai atingir? Agora, mesmo com todos esses equipamentos, essas modernidades que no tempo que eu fui vereador, que eu fui candidato, não tinha, hoje tem, facilita muito, mas nada substitui ainda o presencial tete-a-tete. Então, uma grande questão que vai ser analisada pelos candidatos é como ele vai ser recebido, volto a dizer, pelos eleitores. Porque tem eleitor que não quer receber ninguém, tem eleitor que não sai de casa, tem gente que eu conheço que desde que começou a pandemia não sai de casa e está numa pleura danada. Então, quer dizer, isso vai acontecer. Eleitor que não quer receber candidato, eleitor que não quer pegar nem material, nem o famoso santinho vai querer pegar, porque vai ter receio que vem contaminado. Então, quer dizer, vai ser uma coisa nova que vai mexer e muito, sim. Então, isso vai dar reflexo nas eleições. E vai dar reflexo na votação também, isso com certeza. Zé, o senhor acredita que o candidato que tem já um trabalho sério, pautado com informação verdadeira, de fato, e já engajado nas mídias sociais, vai sair na frente nesse pleito eleitoral? Não tenho dúvida. Não só o candidato que está mais habituado e mais incorporado à mídia social, ele vai sair na frente. Por quê? Porque a mídia social, para estas eleições, ela vai ser um instrumento muito utilizado e fundamental. Então, vai ter uma representatividade bem maior do que tinha nas eleições passadas. Então, quem está acostumado a usar a mídia social tem uma vantagem, assim como quem já está no cargo tem uma vantagem, assim como já tem uma estrutura anterior montada, ele tem uma vantagem, porque o que acontece? Toda eleição, o pessoal pensa assim, o período da eleição é 45 dias, é pouco para fazer campanha. Mesmo quando era de 90 dias, o pessoal, é pouco para fazer campanha. E eu digo, não é pouco, porque a campanha não é feita em 90 dias, 45 dias, a campanha é no mínimo um ano antes. Nesse período eleitoral, que é aprovado para ele poder fazer abertamente a campanha, falando seu número, seu nome, é o período de colheita, plagiando uma plantação. Então, um ano antes ele começa a arar o terreno, põe a sementinha,
rega a sementinha, e quando chegar no período eleitoral, ele vai colher os frutos do trabalho que ele já fez. É assim que funciona uma eleição. Então, na verdade, quem já está mais enganjado, já tem esse trabalho pronto, vai ser mais fácil colher o fruto. Quem não está enganjado, e quem tem dificuldade com a mídia social, vai ter que fazer o quê? Vai ter que abrir espaço na equipe dele para pessoas técnicas que conhecem desse assunto para assessorá-lo. Então, hoje, as pessoas técnicas, nessa modernidade, ela abre um espaço um novo espaço para esse grupo de profissional que antes não tinha muito espaço na política ou no período eleitoral. E esse ano abriu muito espaço. Então, quer dizer, é inovação, renovação. As coisas vão mudando, o mundo muda, as profissões vão alterando, e na política também vai acontecendo isso. Muito bem. Quero mandar aqui um abraço para a nossa audiência, em nome do Eudes Santos, da Francine Machado, da Cristiane Yamamoto, do meu amigo Sidney Vicente, da Fiel Suzano, do Marinho Puerta, o Josias Ferreira, aí o Kiko Takemoto, o Fausto Pisolato aqui na audiência também. Forte abraço. João, você teria alguma consideração em relação a isso? Várias. Diga lá. A primeira, Zé, eu acabei de descobrir que eu também sou da geração de 60, porque eu mexo mais no Facebook do que no Instagram. Olha só, eu tenho mais facilidade realmente com o Facebook. A segunda, Zé, é uma pergunta, uma coisa que eu acho assim, até difícil de mensurar. Eu não digo que é um erro, porque todo mundo nessa pandemia os governantes vão errar e acertar, porque nunca houve uma pandemia mundial dessa. Nunca, que eu me lembre, nunca, né? E, não nessa proporção. Já houve pandemias, mas não nesta proporção. E eu fico imaginando o seguinte, como que São Paulo, por exemplo, São Paulo capital, vai estar fase laranja, fase amarela. E Suzano, numa fase anterior, ou alguns municípios da Grande São Paulo, na fase anterior, porque fica uma coisa muito incoerente pelo fato de que os trens, a partir das 5 horas da manhã, eles vão lotados para São Paulo. Então, as pessoas que mais... A população flutuante da cidade de São Paulo vem dos arredores. Então, não existe parâmetro. E eu acho que, feito dessa forma, o governador ele não dá um certo prejuízo na política das cidades que ele vir a liberar um pouco mais tardio? Então, na verdade, a região metropolitana está interligada. Se você pegar uma linha de Mogi das Cruzes a São Paulo e se tirar as placas indicativas de perímetro urbano, perímetro, os limites de município, você vai pensar que é uma única cidade. Então, isso que você fala é pertinente. Quer dizer, não dá para uma cidade estar numa fase e a outra em outra fase. Em que pese que essas decisões e esses costumes também é uma outra confusão, porque a gente vê o presidente falando uma coisa, governador discordando, falando outra, e prefeitos também. Tem cidades aí que o prefeito adere ao plano estadual e não concorda, outros discordam. Então, quer dizer, essa pandemia mexe com todo mundo, porque é uma coisa nova, imprevista, mas, de qualquer forma, é nesta hora que você identifica quem realmente tem vocação para liderar. Porque a liderança e as decisões tomadas frente ao imprevisto é que define quem está melhor vocacionado ou não. Então, esta é uma diferença muito grande. Então, as decisões dos nossos governantes, se forem acertadas, elas vêm para melhorar a nossa situação. Erradas vêm para piorar. E hoje, uma grande dicotomia que tem é libera ou não libera? Abre o comércio ou não abre o comércio?
deixa o pessoal ir para a rua ou não deixa o pessoal ir para a rua? Essa é a dicotomia. Então, qualquer uma das duas decisões tem pessoas favoráveis e pessoas contrárias. Agora, veja bem o tamanho do impacto que essa pandemia está dando. Vamos falar da área de esporte, que é a sua área, que você conhece bem. Vou começar logo num exemplo grande que eu vejo, porque ilustra muito bem o tamanho do reflexo dessa pandemia. Eu não vou nem falar dos campeonatos do Paulista brasileiro, que tinha parado, votos sem torcida. Não vou nem falar da área que você conhece muito, gosta, que você é um craque, e que, inclusive, o seu projeto social atua na área, que é a área do vôlei. Vou falar de Olimpíadas. Olimpíadas. Olha o que fez a pandemia. Atrasou um ano a Olimpíadas, e mesmo assim a pessoa ainda tem dúvida se ano que vem sai ou não. Então, olha o tamanho do impacto dessa pandemia no esporte. Olha o tamanho do impacto dessa pandemia na economia, na educação, na saúde. Então, quer dizer, essa pandemia mexeu com todos os segmentos. Questão de emprego. Quanta gente está ficando desempregada e vai ficar mais ainda? Então, quer dizer, questão dos municípios, do estado, do país, vai cair a arrecadação. Como é que vai ser a nossa situação pós-pandemia? Eu sou muito otimista e tenho confiança que, pelo menos alguma coisa boa, essa pandemia vai ter que nos mostrar, vai ter que nos deixar. Então, agora, eu não tenho dúvida que essa pandemia também vai se fazer mudar os hábitos e os costumes. Então, isso aí, ela vai ter um divisor, antes da pandemia e pós-pandemia. Então, quer dizer, é uma coisa que, realmente, que você falou, mexeu com tudo e com todos, e não é só de uma parte do mundo, mas no mundo todo, né? Pode falar, falar a verdade, nem a guerra contra Hitler não cancelou uma Olimpíada. Pois é. Então, por isso que eu comecei logo num exemplo típico da área de esporte, que é fundamental. Agora, imagine a preparação, os cuidados, os gastos, os preparativos, a expectativa do povo, tanto do povo que ia assistir, quanto do povo que ia participar, dos atletas da Olimpíada, e com essa prorrogação, o que vai acontecer? Vai ter atleta que ia participar, que com um ano de atraso já vai ter mais dificuldade. Então, mexe muito mesmo, né? Mas, enfim, está aí, é uma diversidade que nós estamos enfrentando, e a única coisa que eu, como agente político, me desagrada nesta pandemia é que alguns agentes políticos, eu me incluo também nesse meio, mas alguns exageram em politizar essa pandemia. Um grande erro do meio político foi politizar a pandemia. Não deveria politizar, e sim ser tratado como assunto técnico de cuidado com a saúde. Mas, infelizmente, você vê que ela está sendo politizada. Então, isso aí é um erro dos agentes políticos. Eu sou um agente político também, então, como eu tenho esse pensamento, eu procuro não politizar, mas, infelizmente, na política, um grande erro foi politizar a pandemia. Exatamente. Muita gente da oposição, seja de qual partido for, a nível nacional, estadual, municipal, usam de tragédias para politizar e fazer algo de baixo expediente para poder, de repente, atingir o seu objetivo, o que não é muito legal. Zé, eu queria que o senhor falasse sobre a luta das cidades da região do Alto Tietê contra o coronavírus, como o senhor avalia os governos municipais aqui da região do Alto Tietê, por gentileza. Olha, na verdade, é assim, uma das coisas boas que eu vi nesse episódio foi a atuação do Condemate. A atuação do Condemate foi muito boa, porque o Condemate na região, ele abriga aí 12 cidades, né? As 10 tradicionais, e mais Guarulhos e mais Santa Branca, que é a mais recente participante do Condemate. Nesse episódio de pandemia, houve um consenso entre os dirigentes da cidade, entre os prefeitos da cidade, se tomar algumas decisões em conjunto. Isso foi uma coisa positiva que eu vi, mesmo em cima daquelas considerações que o João fez, de que as cidades estão todas juntas, interligadas. Então, essas decisões em conjunto, eu acho que foi alguma coisa positiva e uma decisão positiva, porque, assim, se o comércio abriu para Mogi, abre para Suzano, abre para Poá,
Então, essas decisões de conjunto foi uma coisa positiva. E daí, eu posso avaliar que as decisões foram boas, porque tudo que você pensa em mais de uma cabeça, você tem mais probabilidade de acerto. E aqui, para a nossa região, a atuação do Condemate foi boa nisso. Se discutiu o assunto em conjunto e as decisões saíram em conjunto. Agora, é claro que cada dirigente tem alguma coisa que é peculiar dele, peculiar da cidade. Então, você não dá para fazer alguma coisa, por exemplo, que pese essa junção da cidade, mas você pega, por exemplo, Salesópolis, pega Guararema. São cidades com características diferentes de Suzano, Mogi, Poá, Ferraz e Itaquá. Então, pelo próprio perfil da cidade. Então, é claro que os prefeitos lá também têm que fazer alguma coisa em conjunto e fazer as suas adequações. Mas, no geral, achei que todos os prefeitos foram bem. De modo particular, eu quero falar do prefeito Rodrigo, que é da nossa cidade. Eu, particularmente, eu acho que ele conduziu muito bem o processo, ele foi muito bem nisso aí, como ele tem vindo bem na administração, no processo da pandemia também ele tem atuado com justiça, ele procura ser justo, trabalhar com definições claras e fazer o melhor para a população, sempre pensando na saúde. Tanto é que o prefeito Rodrigo, se você fala com ele hoje de eleição, ele não dá ouvido, não quer nem saber de eleição. Ele fala, Zé, eu não estou preocupado com a eleição, estou preocupado com a saúde do povo suzanense. Então, quer dizer, eu acho que a avaliação dos nossos dirigentes é uma avaliação positiva, na minha opinião. Muito bem. Isaí, por falar no prefeito Rodrigo Axuxa, que busca a reeleição neste ano e vem desenvolvendo um importante trabalho na cidade, finalizando obras, entregando equipamentos que estavam parados há anos por conta da morosidade de governos anteriores. E um exemplo aqui para nós do esporte, do vôlei, é a Arena Suzano, né? Que foi entregue para a população depois de 25 anos depois da sua construção. E o ginásio hoje tornou-se referência no estado, a CBV aprovou, e hoje está com a nobre missão de abrigar os pacientes do Covid-19 por meio do hospital de campanha. Eu queria que você falasse para a gente, Suzano, a importância desse equipamento que foi entregue finalmente para a cidade. Então, o esporte de Suzano, ele era carente disso aí, porque a cidade cresceu lá atrás, muitos anos atrás, na época do vôlei, do auge do vôlei, que o João era o técnico aqui, junto com o Ricardo Navarres e toda a equipe de ouro de Suzano, era o Paulo Portela. Mas como a cidade cresceu, o Paulo Portela hoje já ficou obsoleto, já ficou pequeno para abrigar todas as atividades. Então, Suzano tinha uma carência de uma praça esportiva igual aquela moderna e que estava parada há anos. Então, ela fez parte de um projeto do Rodrigo, que era ele veio com o propósito de colocar para funcionar tudo que estava parado, independente de quem começou. Então, quer dizer, o Rodrigo veio como gestor. Foi o que ele fez. Não só a arena foi de grande importância, e agora ela está cedendo temporariamente, o esporte está cedendo espaço para a saúde, né? Mas você vê que nós já tivemos aqui a seleção brasileira de vôlei, seleção feminina. Você viu que lotou, nós tivemos a final do campeonato brasileiro de vôlei, a Superliga. Então, quer dizer, a Superliga, o final do campeonato aqui, com 2 jogos aqui. 3, né, João? 3 jogos. 2 da final e mais 3 jogos. Então, quer dizer, nenhuma outra cidade, nem a cidade africana, Taubaté, e também teve tantos jogos igual aqui. E essa pandemia veio dar uma pausa aí, onde cedeu espaço para a saúde, mas com certeza vai passar e vai voltar. Então, para Suzano é representativo, porque Suzano volta ao cenário nacional e mundial. Porque quando teve a final da Superliga aqui, as transmissões, ela extrapolava a nossa região, extrapolava o estado, extrapolava o Brasil, ia para o mundo todo. E é o nome da cidade que está circulando. Então, é isso que nós precisamos de um gestor que coloque o nome da cidade com notícias positivas. E a Arena Suzano foi muito positiva. E mais do que a Arena, ela faz parte de um complexo, que é o Parque Max Steffer, que está totalmente remodelado e à disposição do povo de Suzano. Está fechado agora, com decisão sábia do nosso prefeito Rodrigo. Já que está lá o hospital de quarentena, tem que fechar o parque, está bem ali ao lado. Mas agora o hospital de quarentena, até o final do mês, sai de lá, retorna tudo à normalidade, o parque volta a abrir, para o pessoal fazer as caminhadas. Então é isso, mas a Arena
foi de grande importância, não para Suzano, mas para toda a região. João? O que você falou foi tudo, não foi para Suzano, não. Na verdade, o Rodrigo fez um favor, não foi só para a região, até para o Vale do Paraíba, porque não adianta dizer, Taubaté não conseguiria comportar, porque não tem uma arena que daria a possibilidade de realizar uma final de campeonato brasileiro. O Paulo Portela realmente já estava defasado. Mesmo querendo que Suzano regressasse a um esporte de alto rendimento, não conseguiria realizar isso no Paulo Portela mais. Então, realmente o prefeito Rodrigo, ele fez um favor para toda essa região. Nós tivemos uma live com o presidente da Federação Internacional de Voleibol, o Ari Graça, cuja sede dele é na Suíça. E ele elogiou muito a Arena Suzano, porque hoje, até para uma Liga Mundial, Zé, o Ibirapuera, ele não tem uma logística possível de você realizar jogos grandes eventos esportivos, porque aonde que ficam as equipes? Então vamos chutar que a equipe fique na Avenida Ibirapuera. Da Avenida Ibirapuera até o Ibirapuera pode ser 1 hora, pode ser 30 minutos, como pode ser 2 horas. Então, realmente, Então, o Rodrigo fez um favor, literalmente, para o estado de São Paulo, tá? Foi para o estado com essa arena aí. Isso é a grande verdade. Agora, Zé, eu queria te fazer uma pergunta. Essa eleição tem, na verdade, ela tem uma novidade, né? Porque antigamente a vereança podia ter e contabilizar com as coligações, não é isso? E hoje não vai poder mais. É a primeira eleição que não vai poder mais, a não ser para o executivo. Correto. Até a eleição municipal passada, que é 2016, os partidos podiam fazer coligação entre si para lançar candidatos a vereador. Então, com isso, o partido poderia soltar até 2 vezes o número de vagas que tem. Por exemplo, Suzano, que é a minha cidade, né? A nossa cidade, ela tem 19 vereadores. Então, o partido coligado poderia soltar 38 candidatos. Esta eleição não é a primeira eleição que é proibida coligação, mas municipal é a primeira. A primeira eleição foi a eleição de 2018 de deputado. Né? Aliás, não, essa é a primeira mesmo, João. Você tem razão. A primeira eleição que não pode coligação é essa. De deputado ainda pode. Essa é a primeira que não pode. Então, qual é o prejuízo nisso aí? Porque para eleger o vereador, primeiro se soma os votos de todos os candidatos do partido. Então, quanto mais votos tiver, mais vereador elege. Então, se podia fazer coligação, tinha mais candidatos, tem mais votos. Agora, essa não. Cada partido vai ter que sair sozinho, vai ter que soltar a chapa pura, como a gente fala. Então, ele vai poder ter quantos candidatos, no caso de Suzano, ou no caso de qualquer outra cidade do Brasil. Ele pode soltar 1 vez e meia o número de vagas que tem na Câmara. Então, Suzano são 19 vereadores, pode soltar 29 candidatos. Se numa Câmara tem 9 vereadores, que é o menor número, é de 9, então ele vai poder soltar 14 candidatos. Então, cada partido vai ter que sair sozinho. Então, já é uma mudança muito grande nas eleições. Porque agora, a meu ver, é mais justo. Cada partido vai colher o fruto do seu trabalho. Quando tinha coligação, era comum, um partido, por exemplo, coligado, podia sair com 38 candidatos em Suzano. Podia um partido ter 37 candidatos e o outro partido sair com um único candidato. Então, esse único candidato, ele levava vantagem. Por quê? O partido todo ia trabalhar em cima dele, aí ele acabava se elegendo. Então, com essa questão de acabar a coligação, ficou mais justa a coisa. Porque agora cada partido vai eleger aquilo que ele trabalhou. Então, é uma coisa que
mudou, e, a meu ver, mudou para melhorar a questão de justiça e equilíbrio entre os partidos. Então, é uma mudança. Assim como teve outras mudanças também nessas eleições, porque a eleição sempre tem alguma coisa nova para cada eleição, né? Mas essa foi uma mudança que vai mexer, sim, com as questões partidárias. Muito bem. Quero mandar um abraço aqui para o Alex Santos, que está na audiência aqui. Mandou um abraço para você, Zé, João também. Tem perguntas aqui do público já que nós já vamos ler. E Zé, a pergunta também que todos os areios fazem, obviamente que agora não é o momento, vamos primeiro tratar os que estão infectados pela pandemia, pelo coronavírus, e a hora que for a hora certa, que acabar a pandemia, pensar no retorno do esporte de forma gradual. Se o time de vôlei de Suzano, um dia teremos um time de elite, se o governo pensa, se o senhor, que é o articulador político, junto com os deputados, com o prefeito, tem esse projeto em mente a médio ou longo prazo, por gentileza. Ô Zé, essas perguntas não são montadas por mim, não, viu? eu venho igual o convidado, eu não sei nada. Tem nada o que esse cara vai falar. Esse aqui, ó. Tá bom, mas deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, antes de eu responder essa pergunta aí, eu quero até dar os parabéns para o João Marcondes e para toda a equipe dele pelo trabalho que ele desenvolve no esporte ligado ao social. Então, esse trabalho desenvolvido pelo abnegado que ele é, o apaixonado que ele é pelo esporte, e ele conseguiu levar o esporte que ele ama, que é o vôlei, de um tal projeto que atinge um social de uma maneira muito grande. Eu não conheço, assim, na região não tem. E são poucos exemplos no Brasil que atingem o social tão bem quanto o João tem atingido. Então, João, quero aproveitar esta oportunidade para dar os parabéns para você, para toda a sua equipe e para todos os seus patrocinadores desse projeto, de modo particular para o Maurício, lá que ganha o nome também, Vôlei Mania, né? Porque realmente é um projeto que merece o aplauso, não só meu, mas de toda a população. Quem conhece, sabe. E quem não conhece, tem que conhecer. Qual é o projeto que é do Vôlei Mania? O quanto de milhares de crianças são atingidas pelo projeto. Então, parabéns. Agora, o João é um apaixonado também pelo vôlei e, com certeza, ele participou da equipe que tinha em Suzano, com muita maestria, quando levou o vôlei de Suzano a ser conhecido no mundo todo. Um time competitivo, um time que enalteceu a cidade e tornou a cidade conhecida e trouxe muitos títulos para Suzano. Então, lógico que todo político, todo dirigente da cidade, o sonho dele é novamente ter, principalmente aqui em Suzano, que é a terra do vôlei, ter um time competitivo. Porém, hoje, as coisas estão um pouquinho mais complicadas no lado financeiro. Aí tem que começar a se pesar também o custo-benefício. O que se pode fazer? Mas eu acho que a expectativa de todo o povo suzanense e todo o povo que gosta de esporte, de modo particular do vôlei, que Suzano venha a ter um time competitivo de vôlei. Porque já na época do ouro do vôlei, o basquete também tentou montar um time competitivo aqui, mas não foi para frente. Então, eu acho que por quê? Eu acho que uma cidade não comporta manter mais do que uma equipe de competitiva, de resultados maiores. Mas pelo menos uma equipe dá. E Suzano é a terra do vôlei. Então, nós temos que ter isso em mente. Porém, o João vem suprindo essa lacuna aí com maestria também. A equipe que o João tem em Suzano, sub-19 que você fala, né, João? 21. Então, agora é sub-21 agora. Sub-21 agora? Já está melhorando, está quase chegando já no especial. Você vê que ele já faz isso com maestria. Maestria em todos os sentidos, até com os parcos recursos que ele tem, consegue já dar bom resultado. Então, quer dizer, e Suzano respira vôlei. Suzano não é saudosista, não. O vôlei é coisa mais recente. Então, quer dizer, eu acho que o vôlei tem a cara de Suzano. Então, Suzano, a gente tem que ter essa expectativa e a esperança que um dia possa voltar a ter. Basta ver a questão financeira. Então, com essa pandemia, eu acredito que fica difícil pensar nesse momento numa equipe de alto rendimento, porque alto rendimento também tem alto custo.
Não sei dizer para você quanto custaria hoje, por mês, uma equipe de vôlei de alto rendimento. Mas, com certeza, o João pode me corrigir, não ficaria qualquer 200 mil, 300 mil, cobriria isso, não. Cobre, João? De jeito nenhum. Muito mais, muito mais. Então, quer dizer, daí o administrador, ele tem que ver as prioridades dele. E no caso do Rodrigo, no primeiro mandato, eu tenho certeza que se perguntasse isso para ele, ele falou, não vou ter condição. O meu primeiro mandato, a prioridade minha, vai ser acabar tudo que estava parado, que não estava construindo, e foi o que ele fez. Acabou a arena, acabou o Marginal do Uno, fez as escolas que estavam paradas, as creches, que o prédio era nóia, só nóia, lá dentro dos prédios deteriorando, várias creches que ele inaugurou, unidades básicas de saúde. Então, a prioridade dele foi fazer esse trabalho de reconstrução daquilo que estava parado. No segundo mandato, ele já reconstruiu, agora ele vai ter que fazer coisas novas. Então, quem sabe agora pode ser também uma opção. Mas essa pandemia, eu acho que veio atrasar o pensamento das cidades que tinha esse pensamento de voltar com alto rendimento. Algumas cidades especiais, vamos citar aqui, então, um exemplo, São Caetano. São Caetano dá para pensar em gastar muito esporte. Sabe por quê? São Caetano é uma cidade pequena, geograficamente falando. Então, lá, São Caetano é uma cidade que já tem tudo. 100% de rua asfaltada, 100% de água e esgoto, 100% de luz. Então, e tem uma boa arrecadação, melhor que Suzano, a arrecadação per capita lá é o dobro de Suzano. Aí eles vão gastar onde? Aí eles gastam também em esporte, dá para gastar um pouco mais de esporte. Mas pega Suzano, 25% vai para a educação, 15% no mínimo vai para a saúde. Hoje Suzano gasta quase 28% na saúde, muito mais que os 15%. 28% com 25% no mínimo da educação já vai para 40%, 50%. Gasta 46% com a folha de pagamento. Sobra aí 5% a 10% para todas as outras secretarias e mais os investimentos. Então, o orçamento de Suzano é um orçamento que não dá para cobrir tudo. Se for só com o orçamento de Suzano, não dá para pensar em equipe de alto rendimento. Aí tem que pensar nos parceiros. E os parceiros, Suzano tinha bons parceiros, a Companhia Suzano mesmo era uma boa parceira do vôlei. Mas os parceiros também, eles estão reduzindo. Agora, com essa pandemia, a tendência é reduzir mais ainda. Mas nós não podemos perder a esperança, viu, João? Eu tenho esperança como nesse coração da gente voltar um time aqui para dar alegria para o nosso povo, de encher aquela arena e trazer bons títulos para cá, e confiamos na sua sementinha disso aí, viu? Com certeza. Se Deus quiser. João e o Zé Renato, o Fernando Fernandes, que é o presidente da Associação Comercial aqui de Suzano, está nos acompanhando, mandando um abraço para vocês, um forte abraço para o Fernando Fernandes. E já vamos na sequência aqui para ler as perguntas do público. E antes, eu queria, já que a gente falou da Arena Suzano, que foi palco das finais da Superliga, e o senhor, como suzanense raiz, falou, deve ter ido a vários jogos lá no Portelão, onde o João Marcondes, com a sua comissão técnica, comandava aquele time maravilhoso de ouro. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa época, se o senhor vivenciou aqueles jogos, como foi, conta pra gente como foi a sua experiência naquela oportunidade. Então, eu vim para Suzano, eu tinha 10 anos, foi em 1960. Então, eu peguei Suzano, que não tinha nada ainda, pouca coisa. Então, eu vivenciei todas as passagens de 1960 para cá, e naquela época do auge do vôlei, eu fazia parte de uma galera anônima que lotava o estádio. E era a maior alegria quando a gente ouvia aquela música da Ivete Sangalo lá, da Ivete Sangalo, não, da Daniela Mercury. Cor da Cidade. E essa música ficou até hoje. Hoje, quando a gente ouve essa música, lembra do vôlei. Então, a gente lembra das filas que se fazia para comprar ingresso, não era nem de graça, comprava. Aquela plateia vibrando, os jogadores, a gente cruzava com eles nos restaurantes aqui, eles dando autógrafo. Então, alguns deles depois viraram suzanenses, como o Cristal, veio morar aqui, foi candidato aqui em Suzano. Então, quer dizer, o Giba, enfim, todo aquele time de ouro trazia, assim, uma alegria diferente para a cidade. Então, isso aí é uma coisa que dá saudade, sim, e a gente tem que valorizar e aplaudir, e não pode esquecer desse passado. Tem que estar sempre em mente, relembrando, e o João ajuda muito nisso, trazendo de volta o vôlei para Suzano.
Com certeza. Eu tenho duas coisas, Marcelo, para falar aí. Por favor. Uma vai ser novidade aqui no ar. Mas a primeira delas é o seguinte. Você sabe que uma vez o prefeito Rodrigo, lá no começo, na primeira semana dele, foi em janeiro, né? Ele já tinha assumido a prefeitura. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo e ele me contou a seguinte história. Eu era um daqueles molequinhos que chegava em vocês e perguntava: eu posso entrar na quadra? Eu, João, mais do que depressa, falava assim. Bom, eu respondia que podia. Quem falava que não era o Ricardo. O Ricardo que era ruim, né? E uma coisa que o Zé falou da música, né, Zé? Você sabe que a gente fazia um trabalho com música, um trabalho de ativação para mexer com a psique dos jogadores. E depois esse trabalho virou mídia, virou mais mídia, né? No mundo inteiro, né? No meio do voleibol, com essa bendita música, né? Que era um Furacão Baiano, da Daniela Mercury. Nossa! E a gente até usava porque dava aquela força, né? A cor dessa cidade sou eu. Mas o que ninguém sabe, viu, Marcelo? É que o Zé, além de técnico da política, o Zé, ele liderava uma banda chamada Sui Generis. É verdade, é verdade. Olha aí! Eu acho que ele até conquistou a garota da vida dele, né, que está com ele até hoje, né, que está ouvindo, né, através das músicas que ele fazia do Bee Gees, né, mudava as letras. Era um bom conjunto de Bee Gees. Não era um bom conjunto de Bee Gees? É verdade. Verdade. Olha aí, tá vendo? Os podres? O Romário, que era o líder da banda, a banda gravou pela Continental e tudo, apareceu em tudo quanto era programa de televisão na época. Eles vieram do Nordeste, vieram para Suzano, depois se desfez. O Romário, até hoje, reside em Suzano, que era o líder da banda, tecladista, e até hoje trabalha com música. Esse karaokê que tem aí, que a gente chama videokê, todas essas músicas aí, é o Romário que faz. Ele mora aqui em Suzano ainda até hoje. Foi embora para o Nordeste e retornou para Suzano, está aqui. Então, eram épocas boas também. Boa lembrança, João. Mas olha aí, o Rodrigo era o garotinho que ia lá. Agora, eu já era garotinho, tá vendo? Eu já tinha lá meus 40 anos, então já ia lá, já vibrava, mas já tinha meus 40 já, né? Então, mas é uma época que foi muito boa para Suzano, traz muita saudade, muitas boas lembranças, com certeza tem que ser lembrado sempre, e assim, e Suzano criou uma cara de cidade do vôlei. Então, nós temos que retomar isso sem abandonar os demais esportes. E é isso que o Rodrigo tem feito, mesmo não tendo um time de alto rendimento, mas na base, hoje o Rodrigo apoia todos os esportes em Suzano. Nós temos hoje, nos programas atendidos pela prefeitura, nós temos cerca de, só no PELC são mais de 10 mil pessoas atendidas pelo PELC nas escolinhas, de todas as modalidades esportivas. Só na natação são mais de 5 mil pessoas. Ele reformou as piscinas, 3 piscinas estavam paradas, reformou, tanto do Max Feff quanto do Portelão, e também outras, e hoje só a natação são mais de 5 mil pessoas aí inscritas que praticam natação. Então, quer dizer, a Suzano montou a pista de skate lá no Max Feff, é uma pista referência para toda a região, para o Brasil, uma pista muito boa. Então, quer dizer, o Rodrigo, como prefeito, ele olha de uma maneira especial para o vôlei, que ele relembra disso. Porém, ele não esquece nenhuma outra modalidade esportiva. Futebol está aí como a paixão do Brasil, a maior paixão é futebol. O Suzano tem aí sua liga, faz tudo. Pois é, vamos falar do futebol da base. Porque eu sou proibido de falar de futebol agora, principalmente campeonato paulista. Está cerrado, hein? Eu, como São Paulino, só posso reclamar e dizer que vexame. Mas, então, voltando a dizer, o prefeito Rodrigues, ele olha, assim, todas as modalidades esportivas, é adepto disso, mas, com certeza,
se Suzano tiver a possibilidade de pensar numa equipe de vôlei de alto rendimento, tenho certeza que seria o desejo dele. Agora, entre o desejo e a possibilidade, tem um caminho a ser percorrido. Com E certeza. eu tenho certeza que ele quer percorrer esse caminho e está buscando pessoas que possam ajudar a percorrer esse caminho, e o João é uma pessoa que também pode ajudar muito nisso. Com certeza. Ainda mais o prefeito que pegou uma cidade de terra arrasada, está reconstruindo a cidade, devolvendo o orgulho para o suzanense. Então, realmente, isso temos que pensar a longo prazo, né? João? É isso aí. Uma grande jornada se dá pelo primeiro passo. E olha Sim. que passo que o prefeito Rodrigo deu. Ele montou a arena, como nós já citamos. Hoje nós temos grandes projetos aí, inclusive até do Fausto, que está aqui assistindo a live, né? Nós temos profissionais do esporte aí, extremamente competentes, que estão realmente realizando um trabalho com essas crianças, com a criançada na periferia, um volume gigantesco de crianças, porque hoje eu, que saí, sempre estive no alto rendimento, hoje eu percebo o quão é importante nós trabalharmos também com excelência na base, né? Sim. E nós estamos conseguindo fazer um bom trabalho na base, mesmo até durante o ano de pandemia, eu vejo os esforços, os professores realizando aulas online, os alunos correspondendo a essas aulas. Então, realmente, eu acho que o primeiro passo foi dado, Zé. O resto vem com muito trabalho, muita dedicação e com, claro, esses técnicos de política aí que puxam realmente vamos dizer assim, o cabresto, né? E faz todo mundo andar na linha de uma forma fantástica. É isso aí. Com certeza. Bom, pessoal, estamos chegando na... Pode falar, Zé? Não, também queria mandar um abraço para o Fausto aí, que o Fausto também é um craque, né? É um craque na modalidade esportiva, no trabalho, e ele com seu projeto também é outro que deve ser aplaudido e também gosta do que faz e faz bem. É isso que nós precisamos. Um abração, com certeza. Fausto. Abraço, Fausto, e a toda a nossa audiência, que é em nome do Instituto Maurício de Souza, da São Miguel Saúde, do Hospital Santa Maria de Suzano, da GTEX Brasil e da Óticas Óculos Mania, que agradecemos a todos vocês que acompanharam essa live com a gente. E agora eu vou abrir para o público participar, tá bom, Zé? E a primeira pergunta aqui é do Donato Kerneto, ele diz, sobre política. Zé Renato, eu vi que o número das pessoas que não vão às urnas é uma média de 30% dos eleitores. Você acha que devido à pandemia este número pode crescer e comprometer a qualidade dos políticos eleitos? É o Donato, né? Isso, Donato Kerneto. Beleza. Donato, realmente vai aumentar. Vai aumentar. O branco, nulo e a abstenção já vem aumentando naturalmente a cada eleição, por vários motivos. E entre eles também que o povo, na verdade, o povo já está meio saco cheio de política. Mas o povo não deve ficar com saco cheio de política, o povo deve participar. Os políticos, mesmo alguns deles, têm receio até de falar que é político. Eu acho que ninguém tem que ter vergonha de atuar na política. Todo mundo que atua na política do bem tem que ter orgulho de estar na política. E o povo tem que entender que tem bons políticos. E a decisão política é que administra a nossa vida. E se os políticos tomam boas decisões, então a nossa vida melhora. Se não tomam boas decisões, a nossa vida piora. E o povo tem um poder muito grande, que é de escolher os políticos. Então, quer dizer, a meu modo de ver, não dá para entender todo o trabalho que teve para se fazer uma democracia, permitir o povo escolher os políticos, contratar os seus governadores, os seus presidentes, os seus prefeitos, vereadores, e abrir mão disso aí. Mais do que isso, o camarada sair da casa dele, ou a camarada, né, homem ou mulher, sair da casa dele no dia da eleição, vai votar, chega lá e vota em branco. Então, ou seja, ele foi lá, mas é um voto de protesto eu voto nulo, ele vai anular o voto. Então, mas votar em branco, quer dizer,
Ele não decidiu. Aí, então, posso entender que é um protesto? Pode entender. Ele fala, nenhum que está aí me serve. Então, isso vem aumentando. Agora, nessa eleição, agregado a esses fatores normais que já vinham fazendo aumentar essa abstenção, branco e nulo, que, como o Donato falou, nas últimas eleições chegou a uma média de 30%, para essa eleição, temos o fator pandemia. Imagine só você, o Marcelo e João, e você que está nos ouvindo. Questão de volta às aulas. Está muito dividida essa questão. Por quê? Muitas mães falam assim, eu não vou mandar mais meu filho para a escola esse ano. Prefiro que ele perca o ano. Com certeza, todo mundo já ouviu isso. Alunos falando, eu não volto mais para a escola esse ano. Prefiro perder o ano. Imagina, então, nas eleições, qual é o reflexo? Vai ser a mesma coisa. Muita gente não vai querer votar por conta disso. Então, eu acho que, num palpite muito grosseiro, sem maiores análises, esse ano a abstenção branco e nulo deve bater lá os seus 40%. Viu, Donato? Então, com isso acontece o quê? Baixa o número do quociente eleitoral, baixa o número de votos de todos os candidatos e a pessoa vai se eleger com menos votos. Mas não perde a essência, que é representar o povo. Então, o povo escolheu. O povo vai escolher. Agora, quem vai estar errado de abrir mão é quem não vai escolher. É um erro, porque o direito de votar, em que pese que no Brasil esse direito acaba sendo uma obrigação, né? Mas é um direito. Então, tem que entender e ter uma consciência que isso é um direito importante. Você vai escolher quem vai comandar. Então, agora, se poucas pessoas ou muitas pessoas, vai só mudar o quê? Aqueles poucos vão decidir por todos. Porque aquele fala, não me envolve em política. Vai virar avestruz? Deixa lá que se vira. Ele não se envolve em política, mas vai ser administrado pelas decisões políticas. Eu não voto mais ninguém, é tudo corrupto, tudo ladrão, não quero votar em ninguém. Ele está deixando de contribuir para escolher o bom político. E as decisões da vida dele são decisões políticas. Antes da gente nascer, eu costumo dizer, e até depois que a gente morre, nós somos conduzidos pelas decisões políticas. Por exemplo, qual é a política pública para a gestante? Nós não nascemos ainda, estamos lá no útero da mãe. Qual a política pública? Quem decide a política pública? São os políticos. Morreu. Qual a política pública para quem não tem recurso para fazer um funeral? Que hoje é um caso normal. Muita gente não tem recurso para fazer um funeral. Qual a política pública que tem para isso? São as decisões políticas. Então, as decisões políticas, ela está impregnada na nossa vida antes da gente nascer até depois que a gente morre. Então, é importante nas eleições a gente escolher e escolher bem. Muito bem salientado, Zé. Vou ler aqui a pergunta agora da Yukiko Takimoto. Ela diz que na mídia ainda observamos os números crescentes do vírus na região. Em termos de saúde, ela pergunta se é viável o retorno. Lembrando que hoje nós temos 2.117 vítimas fatais na região do Alto Tietê, da abrangência do Condemate, conforme informou o próprio Condemate na noite dessa quinta-feira. Zé, por gentileza. Então, veja bem, ela diz o retorno ou diz as eleições? Sério. Eu entendi retorno. Ela colocou retorno, né? Retorno? Então, retorno, eu posso pensar retorno às aulas, né? Das atividades econômicas. Atividades econômicas e tudo. Então, nós temos... vamos colocar a seguinte situação. Então, vamos colocar os 4 E's. Os 4 E's. Nós temos que analisar bem os 4 E's, já que nós estamos falando. E de esporte, E de educação, E de economia, E de emprego. Então, os 4 E's estão sendo altamente impactados pela pandemia. Então, nós estamos numa dicotomia aí muito grande. Voltar ou não voltar às atividades, retornar ou não retornar. Então, nós estamos, se retorna, há um risco de aumentar o número de contaminados, o número de mortes. Se não retorna, aumenta, entre aspas, a morte econômica da pessoa, aumenta o desemprego. Então, é uma decisão muito difícil para os mandatários.
E é muito difícil para todos. Porém, tem que se tomar uma decisão. E eu acho que essa decisão de ir flexibilizando, retornando aos poucos, é a melhor situação, porque aí você vai avaliando se pode caminhar para frente ou se tem que retroceder para achar um ponto de equilíbrio onde você cuida da saúde sem perder de vista a economia, o emprego, a escola, o esporte, né? Então, eu acho que esse ponto de equilíbrio que deve ser o norte dos nossos prefeitos, os nossos governadores e o nosso presidente. Quanto melhor eles acharem esse ponto de equilíbrio, com certeza a população vai sofrer menos. Então, quanto às eleições, eu acho que tem que ter sim, tem que haver as mudanças, alternação onde o povo achar que deve alternar e manutenção onde o povo achar que deve manter, tanto do vereador quanto do prefeito, tomando as cautelas. A Justiça Eleitoral está tomando cautela, não vão usar a biometria, que é a identificação pelo toque, vai tomar todos os cuidados na urna, que cada pessoa que vai votar tem certeza que eles vão ter alguém lá já fazendo a desinfecção. Então, quer dizer, para que haja tudo numa normalidade. Agora, essa volta tem que acontecer, mas de uma maneira gradativa. Esse é o que eu penso. Muito bem. Quero agradecer aqui a participação do Amaury de Souza, que é o diretor executivo do Instituto Maurício de Souza. E para finalizar da minha parte, Zé, eu queria que o senhor falasse agora como cidadão, como o senhor acha que nós, enquanto sociedade, iremos sair dessa pandemia? Eu acho que a gente pode dizer que vamos sair com duas situações. Um grande problema econômico, um grande problema de emprego, um grande problema de adequação às novas formas de cultural e de convívio da sociedade, porque essa pandemia vai mudar, como eu falei no começo, nós vamos ter o comportamento da população antes da pandemia e pós-pandemia. Agora, vejo também que essa pandemia, ela nos ensinou algumas coisas, nos ensinou. E, a meu modo simples de olhar, uma das coisas importantes que a pandemia nos ensinou é que nós temos que deixar de lado o orgulho, temos que deixar de lado essa questão eu sou melhor do que o outro, porque ela está nos mostrando que somos todos iguais. Porque pobre e rico estão morrendo da mesma forma, e de modo especial, assim, essa pandemia, ela pegou primeiro os, entre aspas, chamados ricos, né? Depois que foi chegando aos pobres. Então, veio mostrar pelo menos isso, que nós somos iguais. Então, é uma das coisas que ela trouxe para nós. Lógico que o comportamento vai mudar, as atividades vão mudar. Então, algumas já são previsíveis, outras não. Uma das coisas é isso que nós estamos fazendo hoje, essa live. Antes da pandemia, a gente nem se ouvia falar em live. Tinha um ou outro, mas agora não. Chegou até a ser banalizado, porque hoje é live de tudo quanto é jeito e de todos modos. E tenho certeza, passa a pandemia, mas a live não passa, vai ficar. Vai ficar. Então, é um costume que vai mudar também. Mas eu acho que o maior problema que nós temos, que vamos ter, é a recuperação da economia, recuperação do emprego e voltar a essa normalidade que atinge todas as pessoas nesses dois quesitos. Muito bem, João? A única coisa, ele já falou tudo, mas eu só queria aconselhar a pessoa que fosse fazer um voto de protesto, tem um voto de protesto muito bacana. Entra num ônibus, sem motorista, ali na beiradinha da Serra Antiga, que vai para Santos, solta o freio de mão, desengata e senta lá no último banco. Vai ser um protesto da hora. É a mesma coisa para quem não vai lá para votar devidamente, com muita responsabilidade, né, Zé? É verdade. Porque, quer queira, quer não, como eu falei, as decisões políticas estão bem impregnadas na nossa vida. Mesmo que a gente não queira participar, a gente tem o resultado das decisões políticas. Somos então, afetados, é o que falou. Indiretamente. Bom, então deu um exemplo aí que quem não quer participar faz isso, e quem quer participar, não. Escolhe o motorista melhor, escolhe o lugar melhor, escolhe o caminho melhor, e já
Então, com certeza a condução vai ser melhor feita. Agora, quem não quer participar, também depois não tem o direito de reclamar, né? Então, por isso que é importante, sim, e a política faz parte da nossa vida e, graças a Deus, nós estamos numa democracia. Muito bem, pessoal. Agradeço aqui a todos que participaram da live. Agradeço ao Zé Renato por ter nos atendido, ter comparecido à nossa live. E Zé, para finalizar, domingo, Dia dos Pais, por favor, deixa um recado para todos os papais que estão nos acompanhando e para o público em geral, para a gente finalizar a live, por gentileza. Então, eu quero começar a dizer que me solidarizar com os pais que perderam seus filhos, né? A gente sabe que muitos pais perderam os filhos aí, então, hoje nós podemos dizer que o mundo todo está de luto com esse tanto de mortes, igual você falou, mais de 200 aqui no nosso Alto Tietê, a nossa cidade de Suzano, ou melhor, na nossa cidade de Suzano, já temos aí esse número, né? Então, e dizer o seguinte para os pais, mais para os filhos do que para os pais. Você que é filho, prestigie seu pai, diga que você ama seu pai, dá um abraço no seu pai, mesmo seja à distância, mesmo seja pela internet hoje, que diz que... mas o pai pode abraçar, sim, com toda a cautela que tem, enquanto ele é vivo. Porque eu hoje sinto, quando chega o Dia dos Pais, eu lembro do velho Serrinha, que era meu pai, lembro dele, assim, com muito orgulho e muita tristeza, porque eu realmente não pude fazer para ele o que eu gostaria de fazer e não pude falar para ele o que eu gostaria de falar. Então, por isso eu peço a você, filho, Dia dos Pais não é um dia para se pensar em presente comercial. O melhor presente que seu pai quer é a sua presença, é o seu abraço, é o seu aperto de mão, falar, pai, eu te amo, muito obrigado por tudo que o senhor tem me ensinado. Então, é isso que o pai espera, então é isso que eu também espero, mas isso eu tenho da minha filha Cíntia, que me trata com muito carinho, e eu quero mandar um abraço para ela também, e estamos até dividindo a live com ela. Ela também tinha uma live sobre prestação de contas no mesmo horário que eu. Então, eu também estou dividindo a audiência com ela. Então, para o Dia dos Pais, eu só quero deixar isso, e que Deus esteja junto com todos os pais, e que Deus dê saúde para todos os pais, para que eles possam comemorar essa data por muitos e muitos anos. Belas palavras, Zé. Muito bem. João? Bom, eu queria agradecer, né, ao Zé. O Zé agora, ele deixou de ser o Zé, que está meio carequinha aqui. Ele, sim, por alguns segundos, nós tivemos aqui também, sabe, Zé? Uma live com o psicólogo do Ayrton Senna, o Jacob Goldenberg. Olha só. E numa avaliação de expressão facial aí, você se transformou em alguns segundos num molequinho, lá de trás. Mas você não se esqueça que fatalmente teu pai tem um orgulho tremendo também do líder regional que você se transformou. No pai que você é, no vovô babão que você é, que eu sei, né? Então, nisso daí você pode tirar essa tristeza, porque fatalmente você já está cumprindo muito bem a função filho. Mas eu, aqui na live, né, Marcelo? Antes de mais nada, aqui na live, a gente costuma terminar com alguma homenagem, né? Antes de fazer essa homenagem, Zé, queria te falar que, ô Marcelo, você não sabe, mas o Zé também pilota fogão a lenha, viu? Que eu sei. Tá? E aqui na minha casa tem fogão a lenha. Então, bora marcar depois, quem hein? sabe, da pandemia. Quem sabe esse remanescente do Sui Generis não vem tocar umas músicas aqui em casa com a gente pilotando um fogãozinho a lenha aqui no estilo mineiro, tá? Só que, Zé, eu não vou te jogar para o lado de menininho, não. Mas eu vou te transportar para o lado da época do Sui Generis, dos bailinhos em porta de garagem, né, que se passava a vassoura. Aliás, o Amauri, né, tá ouvindo? Com certeza o Amauri participou disso. A música que eu poderia pôr para você, eu acho que você vai
gostar e muito. Solta, DJ. Zé, muito obrigado, hein? Valeu, Zé. Obrigado Solta a lá, todos. DJ. Um grande abraço a Obrigado todos, a vocês rapaz. também. Até a próxima, Zé. Obrigado. Muito obrigado. Zé, beijo no coração. That the joke was on me. Vocês sabem que eu gosto dessa música, né, João? Obrigado. Top the sky, Valeu, running gente. Obrigado, Zé. my Até a próxima. over my heart, and now all out of bed, dancing away from things that I